Olá, aqui é Diego Carneiro e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de probabilidade. Nos vídeos anteriores a gente tratou basicamente do conceito de probabilidade incondicionada. Agora nós vamos introduzir um novo conceito, o de probabilidade condicional. Se você não viu o nosso vídeo anterior, então eu vou deixar no card aí para você ver depois. Então na probabilidade não condicional que a gente viu, todas as probabilidades elas são calculadas com relação a S. Contudo, em muitos casos, a gente pode, digamos, atualizar o espaço amostral com base em novas informações. Essas probabilidades são chamadas de probabilidades condicionais. Vejamos aqui um exemplo, então. Seja então um baralho comum bem embaralhado. Qual seria a probabilidade de obter 4 asas em 4 tiradas? A gente já sabe pelas técnicas de contagem vistas no vídeo anterior, se existem 52 cartas no baralho e eu estou escolhendo 4, existem na verdade 270.725 combinações possíveis de 4 cartas entre 52. Logo a chance de saírem 4 ases é uma entre esses 270 mil. Se a gente imaginar as tiradas de forma sequencial, a gente consegue entender melhor essa ideia de probabilidade condicional. Imagina que eu tirei a primeira carta, ela é um ás. A gente sabe que como existe 4 ases no baralho que tem 52 cartas, então a chance desse ás ter saído ela foi de 4 em 52. Mas dado que a primeira carta já é um ás, qual a chance da segunda ser um ás? Então note, dado uma ocorrência, eu posso atualizar meu espaço amostral. Porque agora eu vou ter 3 possibilidades de sair um ás entre as 51 cartas restantes. E assim por diante. No caso da terceira carta tirada, se as duas primeiras tiverem sido ases, então essa probabilidade agora vai ser 2 entre 50. E assim a gente consegue calcular as probabilidades. Então a primeira carta 4 sobre 52, 3 sobre 51, 2 sobre 50, 1 sobre 49. A gente vai obter exatamente lá 1 sobre o 270 mil, que era a probabilidade que a gente havia calculado. Então essa ideia de sequencialidade ela está intimamente ligada com o conceito de probabilidade condicional. Então a gente pode agora definir formalmente o que seria a probabilidade condicional. Então imagine que eu tenho dois eventos, A e B, em que a probabilidade de B é maior que zero. Então eu vou dizer que a probabilidade condicional de A dado B, ela vai ser dada por essa expressão A barra B, probabilidade de A barra B, e ela vai ser dada por a probabilidade de A dado B vai ser a probabilidade de A inter B dividido pela probabilidade de B. Veja que se eu tomar, por exemplo, a probabilidade condicional de B dado B, essa probabilidade vai ser a interseção de B com B, que é o próprio B, dividido pela probabilidade de B vai dar igual a 1. Então eu posso dizer que, na verdade, o que eu fiz foi atualizar o meu espaço amostral, de S para B. E agora todas as ocorrências vão ter que ser ajustadas de acordo com a relação que elas possuem com B. O que a gente representa aqui pela interseção entre o evento que pode acontecer e o evento que já aconteceu. Note que se os eventos eles são disjuntos, a probabilidade da interseção vai ser zero. Se A e B são disjuntos, se B acontece, A necessariamente não vai acontecer. Partindo então da definição de probabilidade condicional e reorganizando a fórmula, eu consigo escrever essa expressão, que a probabilidade de A inter B, ela vai ser então a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. Mas note que também é verdade que a probabilidade de A inter B vai ser a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A. Se eu juntar essas duas fórmulas, eu posso concluir que a probabilidade de A dado B vai ser igual à probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A dividido pela probabilidade de B. Essa expressão ela é conhecida como regra de Bayes. A regra de Bayes ela possui uma forma mais geral que ela lida com partições do espaço amostral. Vejamos então. Suponha que eu tenho A1, A2, etc., uma partição do espaço amostral, que B seja um conjunto qualquer. Então, para cada I, 1, 2, etc., eu vou ter a probabilidade de AI dado B vai ser igual à probabilidade de B dado AI vezes a probabilidade de AI, dividido pelo somatório, com J variando de 1 até infinito, da probabilidade de B dado AJ vezes a probabilidade de AJ. Para você perceber que essa expressão é equivalente à anterior, basta você lembrar que a probabilidade de B dado AJ vezes a probabilidade de AJ é igual à probabilidade da interseção de B e AJ. Então, utilizando um dos teoremas que nós vimos sobre a probabilidade, a gente viu que a soma da probabilidade das interseções de um evento com todos os eventos da partição do espaço amostral vão dar exatamente a probabilidade do evento. Ou seja, a soma das probabilidades de B inter AJ para todos os AJs vai me dar exatamente a probabilidade de B. E aí eu volto para aquela expressão que a gente tinha anteriormente. É possível ainda alguns casos em que um evento B não afete a probabilidade da ocorrência de outro evento A. Então nesse caso eu vou ter isso aqui, ó, que a probabilidade de A dado B vai ser igual à probabilidade de A. Ou seja, a ocorrência de B não afeta a probabilidade de A. Assim, pela regra de Bayes, eu teria que a probabilidade de B dado A vai ser igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B sobre a probabilidade de A, com a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A, no caso deles serem independentes. Uma probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A, então eu vou ter probabilidade de A dividido pela probabilidade de A, que multiplica a probabilidade de B, que vai dar igual à probabilidade de B. Ou seja, a probabilidade de A dado B ser igual à probabilidade de A, implica que a probabilidade de B dado A também vai ser igual à probabilidade de B. E por fim eu posso concluir, né, que a probabilidade da interseção de A e B, ela vai ser então a probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Essa definição é que a gente chama de independência estatística. Só definindo formalmente, então eu digo que dois eventos A e B são independentes se a probabilidade da interseção deles for igual ao produto das probabilidades. Isso vale tanto para dois eventos quanto para uma sequência de eventos, como a gente vai ver mais adiante. Alguns resultados podem ser interessantes para nós. Se eu digo que dois eventos A e B eles são independentes, então os seguintes pares também vão ser independentes. A com complementar de B, o complementar de A com B, o complementar de A com o complementar de B. E como dito, a gente pode estender a definição de independência para uma sequência de eventos. Então se eu tiver uma sequência de eventos A1 até a N, eu vou dizer que esses eventos eles são mutuamente dependentes
se para qualquer subsequência AI1 até AIK, eu vou ter que a probabilidade da interseção foi igual ao produto das probabilidades. Definidas então essas noções iniciais de probabilidade condicional, agora a gente pode trazer o conceito de variáveis aleatórias. A gente tem que entender que, a depender do experimento que a gente está fazendo, pode ser difícil a gente lidar com a estrutura de probabilidade que ele proporciona. Então, às vezes, é interessante a gente estabelecer uma variável sumária, ou seja, uma variável que resume esses resultados e trabalhar com ela ao invés de trabalhar com a estrutura original. Para entender, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que a gente tem uma pesquisa de opinião em que a gente pergunta que as 50 pessoas se elas concordam ou discordam de uma determinada questão. E a gente pode, então, atribuir valor 1 se a pessoa diz que concorda e 0 se ela diz que discorda. Note que o espaço amostral desse experimento vai ser gigantesco. Eu vou ter 2 elevado a 50 elementos, em que cada um deles consiste, então, de uma sequência aí de 1s e 0s de tamanho 50. A ideia, então, da variável aleatória é resumir esses resultados. Então, imagina que eu esteja interessado apenas naquelas pessoas que concordam com a pesquisa. Então, nesse caso, eu posso definir uma variável que ela vai registrar o número de pessoas que concordam, ou seja, o número de pessoas cujo resultado é igual a 1, entre as 50 que foram entrevistadas. Dessa forma, o meu novo espaço amostral ele vai ser nada mais do que o conjunto de números inteiros que vai variar de 0 até 50. 0 se ninguém concordar com a questão e 50 se todo mundo concordar. E perceba que é muito mais fácil lidar, então, com esse conjunto menor de valores do que com esse conjunto enorme que seria dado pela estrutura original. E perceba que quando a gente especifica a nossa variável aleatória, x, a gente na verdade está definindo uma transformação ou uma função a partir do espaço amostral original que vai gerar um novo espaço amostral. Então, o contradomínio de uma variável aleatória vai originar exatamente um novo espaço amostral. Colocando então de maneira formal, eu posso dizer que uma variável aleatória ela é uma função do espaço amostral nos reais. Como dito, ao definir uma variável aleatória, a gente está necessariamente especificando um novo espaço amostral. Então, se o espaço amostral original era esse aqui, S, né, composto pelos elementos de S1 até Sn, então o contradomínio da variável aleatória x, definido nesse espaço amostral, vai ser composto dos elementos aí x1 até xm. Então eu posso estabelecer correspondência de probabilidades da seguinte maneira. A probabilidade de x assumir um determinado valor xi vai ser a probabilidade de SJ, em que SJ pertence ao nosso espaço amostral, é um dos eventos do nosso espaço amostral, tal que x aplicado em SJ vai me resultar em xi. Em outras palavras, esse p de x ele vai ser a função probabilidade induzida de x, definida em termos da função original p. Associada a cada variável aleatória, a gente tem uma função que a gente vai chamar de função de distribuição acumulada. A função de distribuição acumulada, que a gente vai chamar só de FDA, de uma variável aleatória x, ela vai ser denotada por f maiúsculo de x em x, e ela vai ser definida por f de x, a FDA de x vai ser igual à probabilidade de x ser menor ou igual a x para todo x. Considere esse exemplo que eu lanço 3 moedas. Então eu tenho 3 moedas equilibradas e ao lançá-las, eu defino a variável x, que vai contar o número de caras que são observadas. Então a gente pode definir a FDA dessa variável aleatória x como sendo, ela vai assumir valor 0 entre menos infinito e 0, porque note que o número de caras tem que ser maior ou igual a 0. Note que a probabilidade de não sair nenhuma cara, ela é de 1/8. Portanto, eu vou definir que a nossa FDA vai ser igual a 1/8 se x ele está entre 0 e 1, com os valores são discretos, né? Isso aqui equivale a dizer que x é igual a 0. A probabilidade de sair uma cara é 1/2. Então, se x for igual a 1, a minha FDA vai ser igual a 1/2. Já se x for igual a 2, a minha FDA vai ser igual a 7/8. E por fim, se x for igual a 3, a minha FDA vai ser igual a 1. Perceba por que a gente chama essa função de distribuição acumulada? Porque, na verdade, eu estou somando as probabilidades. Eu começo em 0 e vou até 1. Isso vai acontecer em todas as FDAs. Graficamente, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter aqui a chance de eu obter 0 caras. Até eu obter uma cara, eu vou ter essa probabilidade. Já de eu ter entre 1 e 2, ou seja, eu vou ter esse salto aqui para 0,5. Entre 2 e 3, eu vou obter o salto aqui para 0,875. E por fim, até 3, eu vou obter isso aqui igual a 1. Note que a chance de eu obter 0 caras, ela é igual a 1/8. Já a chance de eu obter até uma cara, ela é igual a 0,5. A chance de eu obter até 2 caras é igual a 0,875. E por fim, de eu obter até 3 caras, ela é igual a 1. Eu digo então que uma função f de x, ela é um FDA se ela satisfizer as 3 condições a seguir. Quando o x tende para menos infinito, a FDA tende para 0. Quando o x tende para infinito, a FDA tende para 1. A FDA necessariamente ela é uma função não decrescente em x e a FDA sempre vai ser contínua à direita. A FDA ela pode ou não ser contínua à esquerda, a depender se a variável aleatória que eu construí, se ela é ou não contínua. Então eu posso estabelecer que a minha variável aleatória x vai ser contínua se a FDA ela é uma função contínua, ou seja, se ela não possui saltos. Por outro lado, x vai ser uma variável aleatória discreta se a FDA for uma função escala de x, como aquela mostrada no exemplo das moedas. A gente pode definir ainda que duas variáveis aleatórias elas são identicamente distribuídas se, para qualquer conjunto contido no nosso sigma álgebra, a probabilidade de x pertencer a um determinado subconjunto A vai ser igual à probabilidade de y pertencer a esse subconjunto A. Por fim, a gente pode estabelecer o seguinte teorema, em que as duas proposições elas são equivalentes. As variáveis aleatórias x e y elas são identicamente distribuídas e as FDAs delas são iguais quando aplicadas no mesmo x. Isso equivale a dizer que as FDAs elas definem completamente a
distribuição de x e y. Só esboçando aqui rapidamente a prova, note o seguinte, que se x e y são identicamente distribuídos, então, se eu pegar qualquer conjunto A pertencente ao sigma álgebra, eu vou ter aquela definição, que a probabilidade de x pertencente a A vai ser igual à probabilidade de y pertencente a A. Então, basta eu selecionar um conjunto A que seja de menos infinito até x. Porque note que aí eu vou ter que a definição de f de x, né, que é a probabilidade de x pertencer de menos infinito até x, né, porque lembra, a FDA ela é igual à probabilidade de x ser menor ou igual a um xzinho qualquer, é exatamente o que está definido aqui dentro. E uma vez que x e y são identicamente distribuídos, então essa probabilidade vai ter que ser igual a essa. E note que isso aqui é exatamente a FDA de y aplicado no ponto x. Portanto, comprovando o teorema. Se x e y são identicamente distribuídos, significa que as suas FDAs são idênticas. Nós podemos ainda associar uma variável aleatória e a sua FDA, uma outra função que a gente vai chamar de função densidade de probabilidade, se eu tiver no caso contínuo, ou função probabilidade, se eu tiver no caso discreto. A função probabilidade de uma variável aleatória discreta vai ser denotada pelo f minúsculo de x, ela vai ser igual à probabilidade de x não ser igual a x para todo x. Vejamos aqui um exemplo, no caso das probabilidades geométricas. A distribuição geométrica ela vai ter essa cara aqui, né? Ela vai ser a probabilidade de x ser igual a um xzinho qualquer, ela vai ser igual a 1 menos p, elevado a x menos 1 vezes p, para valores discretos positivos de x, e zero caso contrário. Perceba que eu posso utilizar a minha função probabilidade para calcular probabilidades de x. Por exemplo, se eu quiser saber qual a probabilidade de x está dentro do intervalo entre A e B, por exemplo, basta eu somar a função probabilidade de x considerando os valores aqui de A até B. E ainda no caso particular, eu tenho que a probabilidade de x ser menor ou igual a um determinado B, ela vai ser igual à soma entre os valores que x assume até B da função probabilidade. E pela prova da definição, isso que vai coincidir com a função de distribuição acumulada de x. Para analogia, a gente pode observar então o caso contínuo, substituindo os somatórios por integrais. Então, por exemplo, se eu quiser saber a probabilidade de x ser menor ou igual a x, que é exatamente a nossa FDA de x, eu vou ter, em vez de somatório, a integral, indo aqui de menos infinito até x, da nossa FDP, já que eu estou no caso contínuo, aplicada aqui em TDT. Portanto, eu posso, então, obter a função densidade de probabilidade derivando a função distribuição acumulada com relação a x. Dessa forma, a gente pode, então, definir a função densidade de probabilidade de uma variável aleatória contínua como sendo a função que satisfaz essa igualdade aqui. Ou seja, tal que a FDA aplicada de menos infinito de x, f de TDT, para todo x, é a função que, se eu integrar de menos infinito até x, vai me dar a minha função de distribuição acumulada para todo x. Uma observação interessante é que a gente vai usar sempre essa notação aqui, né? X se distribui de tal maneira, a gente pode escrever como sendo x, a letra tio, e aqui a FDA dela. Ou ainda, x e esse tio como sendo a FP ou FDP dela. Percebe como a gente está no caso contínuo, quando a gente está trabalhando com FDP, a gente não fala em probabilidades pontuais. Porque no caso contínuo, a probabilidade pontual vai ser igual a zero. Então a gente sempre vai tratar, quando a gente está falando de variáveis aleatórias contínuas, em intervalos. E ainda a gente pode estabelecer, né, que a probabilidade de x pertencer ao intervalo aqui entre A e B, ela pode ser definida tanto com desigualdade estrita quanto com desigualdade maior ou igual, visto que a igualdade ela não influencia no resultado. Então todos esses termos aqui eles representam exatamente a mesma coisa. Se você lembrar lá do cálculo, a gente sabe que a nossa integral ela é exatamente a área sobre determinada curva. Então a gente pode atribuir essa interpretação aqui. Essa curva, né, que representa a nossa distribuição, vai ser a nossa FDP, no caso contínuo, e a probabilidade de um determinado intervalo, ela vai ser a área sobre essa curva dentro desse intervalo. Então aqui a probabilidade de x está entre A e B, vai ser a integral de A até B da FDP, né, que vai ser exatamente a integral nesse ponto aqui. Então toda a área sobre a curva, ela vai somar 1, e a área nesse segmento aqui, ela vai representar uma fração aqui entre 0 e 1. Ou seja, exatamente essa probabilidade que a gente está querendo obter aqui. Perceba ainda que eu posso estabelecer essa probabilidade como sendo a diferença aqui entre as FDAs aplicadas em B e aplicadas em A. Porque note que quem é FDA aplicada em B é tudo que é igual a B ou menor. Ou seja, seria essa área todinha daqui para cá. Já a FDA aplicada em A vai ser a área toda de A para trás. Então seria essa área toda aqui. Justamente, subtrair essa área dessa área vai ficar exatamente essa diferença aqui, né? Essa área que está rachurada aqui em cinza. As duas exigências para que eu tenha uma FDP ou um FP de uma variável aleatória vão ser que ela tem que ser necessariamente maior ou igual a zero para todo x, dado que ela é uma probabilidade em última instância, e que a soma dela no domínio de x, no caso de eu ter uma função probabilidade, ou a integral dela no domínio de x, vai ter que ser, em todo caso, igual a 1. Para você constatar isso, basta você utilizar a definição da função distribuição acumulada, né? Você vai lembrar que o limite quando x vai para o infinito da função distribuição acumulada, ela é igual a 1. Só que o limite quando x vai para o infinito é exatamente a integral de menos infinito até infinito da f de x TDT. Mostrando então que essa integral tem que ser também igual a 1. Exatamente aquilo que eu mostrei no gráfico, né? Toda a área sobre a FDP vai dar igual a 1, de modo que cada secção, né, que eu obtiver em um determinado intervalo vai me dar a fração correspondente à probabilidade que eu estou querendo encontrar. E é isso, a ideia hoje era fazer essa revisão e em momentos futuros a gente pode dar continuidade então ao estudo de probabilidades. Até a próxima.